mas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Durante um seminário de casais, perguntaram a uma das esposas: seu marido lhe faz feliz? Ele lhe faz feliz de verdade? E neste momento, o marido levantou o pescoço, demonstrando total segurança da resposta que a esposa iria dar. Ele sabia que a sua esposa diria que sim, pois ela jamais havia reclamado de algo durante o casamento. Todavia, sua esposa respondeu a pergunta com um sonoro não, daqueles bem redondos e bem resolvidos. Não, meu marido não me faz feliz. E neste momento o marido já procurava uma saída de emergência mais próxima, né? Meu marido nunca me fez feliz e não me faz feliz. Eu sou feliz. E continuou. O fato de ser feliz ou não, não depende dele, e sim de mim. Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino feliz em cada situação e em cada momento da minha vida. Pois se a minha felicidade dependesse de alguma pessoa, coisa ou circunstância sobre a face da terra, eu estaria com sérios problemas. Tudo o que existe nesta vida muda constantemente. O ser humano, as riquezas, o meu corpo, o clima, o meu chefe, os prazeres, os amigos, minha saúde física, também mental. E assim, eu poderia citar uma lista interminável. Eu decido ser feliz. Há pessoas que dizem, hoje não posso ser feliz porque estou doente, porque não tenho dinheiro, porque faz muito calor, porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar, porque eu não soube me dar valor, porque meu marido não é como eu esperava, porque meus filhos não me fazem felizes, porque meus amigos não me fazem felizes, porque meu emprego é medíocre, e por aí vai. Uma série de desculpas. Amo a vida que tenho, mas não porque minha vida é mais fácil do que a dos outros. É porque eu decidi ser feliz como pessoa e me responsabilizo por minha felicidade. Quando eu tiro essa obrigação do meu marido e de qualquer outra pessoa de me fazer feliz, deixo-os livres do peso de me carregar nos ombros. A vida de todos fica muito mais leve. E é dessa forma que consegui um casamento bem-sucedido ao longo de tantos anos. Nunca deixe nas mãos de outros uma responsabilidade tão grande quanto a de assumir e promover a sua própria felicidade. Seja feliz, mesmo que faça calor, mesmo que esteja doente, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que alguém tenha lhe machucado, mesmo que alguém não lhe ame ou não lhe dê o valor que você merece. Peça a Deus que lhe dê serenidade para aceitar as coisas que você pode mudar, coragem para modificar aquelas que podem ser mudadas e sabedoria para conseguir reconhecer a diferença que existe entre uma e outra. Bonito, não é? Gosto desse texto porque, na verdade, eu já conhecia e recebi agora, me recordei, não me recordava mais desse texto. Eu acho interessante porque, primeiro que ele pode parecer ingênuo, né? Ah, como é que eu vou ser feliz sozinho, não fazendo depender dos outros? Não, a gente sabe que a nossa felicidade passa pelos outros. É claro que quando eu vejo um irmão que não está bem, é natural que eu fique mais triste, mais desanimado. É natural que os fatos me atinjam, é natural que um acontecimento trágico que ocorre perto de mim tenha repercussões dentro do meu coração, que modifique o meu jeito de ser, né? Não tem como. Eu sou o tempo todo um território que é visitado por situações que não são minhas. Aliás, às vezes eu fico pensando que boa parte das situações que nos infelicitam não são nossas, não são problemas nossos, mas são problemas de pessoas diretamente ligadas a nós. Mas aí existe uma pequena diferença que a gente precisa salientar. Nesse caso, essa mulher descobriu que ela não deveria julgar o peso dessa responsabilidade de ser feliz em cima dos outros.
E essa é uma atitude muito sábia, muito madura, não é? Quando a gente decide que nós administraremos este processo de felicidade a que todos nós somos chamados. É preciso a gente fazer uma distinção. O conceito de felicidade é muito mais amplo do que este conceito vazio que muitas vezes nós escutamos por aí. Às vezes, quando a gente escuta a palavra felicidade, a gente corre o risco de pensar que ela nasce facilmente, que a felicidade é uma ausência de problemas, né? Que ser feliz é você estar conformizado, né? Ou de acordo com a realização dos sonhos, que ser feliz é você ter um ambiente harmonioso ao seu redor. Não. A gente sabe que a felicidade ela é possível mesmo quando as coisas não estão de acordo com a nossa vontade. Mas para isso a gente precisa desenvolver dentro do nosso coração uma imunidade, né? Uma proteção, um sistema de proteção que impeça os ataques a este processo de felicidade que eu prefiro chamar de realização humana. O ser humano feliz é aquele ser humano realizado, isto é, pegou tudo aquilo que ele tinha como possibilidades, também defeitos, ninguém tem só possibilidades, e conseguiu trabalhar bem a partir da matéria-prima que tem, que recebeu. Então tem lá alguns talentos, fez de tudo para desenvolvê-los, para crescer nesses talentos, fez de tudo para administrar bem os seus defeitos, os seus limites, e conseguiu harmonizar-se de um jeito que ele possa conviver bem com as pessoas. A realização humana passa pela satisfação profissional, passa pela satisfação pessoal de ser quem é, e passa também pela harmonia afetiva que nós podemos criar, que é justamente você amar, ser amado, ser tolerante, ser capaz de estar com o outro de maneira equilibrada, sem querer dominar a vida dele, estar de uma maneira leve, conviver, ter amigos, ter uma vida social, ter lá o seu tempo de trabalho, mas ter também o seu tempo de descanso. A realização humana, ela passa por todas essas dimensões da vida que vão dando a gente, mesmo que a gente vá envelhecendo, que a gente vá tendo dificuldades, a gente ter essa satisfação de ser quem a gente é. Porque a primeira coisa que nós precisamos quebrar dentro de nós é essa ilusão de que felicidade é não ter problemas. Aquele que espera ser feliz no dia em que não vai ter problema algum, ele pode morrer sem esperar pela felicidade. Essa felicidade não acontece assim. A gente é feliz mesmo tendo problema. Isso é, a gente pode se realizar como pessoa mesmo tendo dificuldades. E eu ousaria dizer que a dificuldade é um instrumental muito interessante para nos ajudar a ser feliz. Quando você descobre naquela dificuldade um elemento facilitador para você conviver com você mesmo. Que às vezes a gente acha que a nossa maior dificuldade é conviver com o outro. Mas não. Pode observar, a dificuldade que a gente tem com o outro é, antes de qualquer coisa, uma dificuldade que a gente tem com a gente mesmo. Então, eu tenho dificuldade de tolerar aquela fragilidade no outro. Vai sondando com sinceridade e você vai descobrir que você tem aquela fragilidade em você. E que quando o outro manifesta, o que na verdade o outro está fazendo é servir de espelho para você. Você se vê no outro. Então eu não tolero isso naquela pessoa. É porque na verdade eu não tolero em mim mesmo. E ver isso no outro é de alguma maneira me ver retratado. O grande problema é que às vezes a gente não tem a honestidade para reconhecer isso, né? E tantos problemas de relacionamento, de convivência, seriam melhor resolvidos se a gente tivesse essa honestidade. Se a gente soubesse reconhecer por que eu tenho tanta dificuldade de tolerar esse defeito do meu irmão. Porque na verdade, aquele defeito, antes de estar no meu irmão, antes de ser visível aos meus olhos, ele é sentido na própria carne. Então, como é que nasce a tolerância? Quando nós entramos nesse território da humildade, que nos faz ver que
todos nós somos frágeis. E que quando eu administro melhor a minha fragilidade, eu tenho mais facilidade de lidar com a fragilidade do outro. Sabe, minha gente, eu não tenho dúvida disso. Para mim é uma realidade muito presente. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu descubro essa verdade. O grande problema é que nós não sabemos conviver com a gente mesmo. Nós não temos facilidade de conviver com as nossas mazelas. Falta amor próprio. E quando falta o amor próprio, a gente se despreza, ainda que inconscientemente. E quando a gente se despreza, a gente não sabe integrar a fragilidade no nosso contexto de vida. E aí a psicologia nos ensina que quanto mais a gente nega uma situação, mais ela toma conta da gente. Interessante isso, né? É por isso que Jesus dizia que a verdade, ela nos liberta. É muito salutar, é muito saudável na vida a gente assumir a nossa verdade. Porque quando a gente assume essa verdade, ela começa a provocar em nós uma libertação. É igual ao alcoólatra. Já observou? Já falamos disso aqui muitas vezes. Qual é a primeira grande dificuldade que o alcoólatra tem? Reconhecer que é dependente do álcool. A maioria nega. Ao negar a verdade, fica impossibilitado de viver a libertação que a verdade proporciona. Ao negar para si mesmo e ao negar para os outros, apenas com o medo de não ter que se responsabilizar com a mudança, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar ainda mais escravo do vício. É por isso que é muito honesto você olhar nos olhos das pessoas que você ama e você assumir as suas verdades, por mais vergonhosas que elas sejam. E é por isso que a gente precisa ter pessoas que nos amem, porque só quem nos ama de verdade é capaz de escutar as nossas verdades mais cruas e vergonhosas. É por isso que o primeiro passo que a religião propõe a todo ser humano é: mergulhe no amor de Deus. Porque só é possível olhar para os defeitos quando nós estamos certos de que o outro nos ama. É por isso que a palavra querigmática da igreja é: Deus ama você. Esse é o primeiro anúncio. Deus não lhe rejeita. Deus lhe quer muito bem. Não há absolutamente nada que você tenha feito na sua vida que seja capaz de apagar essa verdade. Deus ama o miserável, Deus ama o pecador. Pode rejeitar o pecado, a atitude, mas não rejeita o pecador. Quando eu fico sabendo dessa verdade, que Deus me ama, eu tenho mais condições de olhar para minhas misérias e viver uma religião positiva. Isto é, que vai favorecer o meu processo de mudança, que vai ser favorável a mim. Eu não posso viver uma religião que seja desfavorável a mim. Eu preciso viver uma religião que saiba me exigir, mas que ao mesmo tempo me ensine a misericórdia, porque exigência sem misericórdia é um processo desumano. Se eu vou exigir do outro que ele seja melhor, eu preciso oferecer-lhe a minha misericórdia para que no momento em que ele não conseguir o melhor resultado, ele tenha condições de continuar convivendo com ele de maneira harmoniosa. Não é assim? O processo da mudança dentro de nós não acontece justamente no momento em que a gente erra e aprende com o erro? Pois é, mas para eu aprender com o erro, eu preciso da misericórdia. Se o outro não perdoa o meu erro, se eu não perdoo o erro que eu cometi, eu não terei condições de superar, de avançar, de me recuperar. Aí eu serei vitimado pelo erro. Você já deve ter encontrado muitas pessoas pela vida que não foram capazes de se recuperarem dos erros cometidos. Comete um erro no passado e está sendo vítima dele até o dia de hoje. Por quê? É porque faltou perdoar-se. Se a gente não se reconcilia com a história vivida, nós teremos muito pouca oportunidade de viver a realização humana. Porque a realização humana, ela é equacionada a partir do tanto que a gente se perdoou, a partir do tanto que a gente se reconciliou, a partir do tanto que a gente foi capaz de ser honesto com a gente mesmo.
Seja honesto. Não tenha medo da sua verdade. A mentira só nos leva para o poço. Tem gente ciumenta que não reconhece que é. Aí fica criando situações diabólicas. Eu estou vendo muitas de perto. A pessoa é egoísta, mas não assume que é. Fica camuflando o egoísmo que tem a partir de uma pseudo-humildade, de uma pseudo, você sabe o que é, né? Falso. Então, fica fingindo que é humilde, mas lá dentro, lá no fundo, é um poço de egoísmo, de vaidade. Então precisa ter muito cuidado. Eu canso de falar isso para mim é uma realidade muito concreta. Cuidado com a vaidade espiritual. Aquela que lhe faz pensar ser melhor que os outros. Cuidado com a vaidade espiritual, porque ela gera o inferno. Cuidado com o ciúme. O ciúme pode fazer você perder as pessoas que você ama. Por quê? Porque o ciúme lhe prejudica, ele tolhe a sua capacidade de ser feliz. Cuidado com o seu orgulho. Muitas pessoas são orgulhosas demais, e porque são orgulhosas, são incapazes de pedirem perdão, são incapazes de se perdoarem, porque a autoexigência é tão grande que já não é mais capaz de olhar-se com misericórdia. Minha gente, quando nós aprendemos que Deus é misericórdia, nós precisamos viver as duas dimensões dessa misericórdia. Deus me ama. Consequentemente ou naturalmente, eu preciso também me amar. Porque de nada vai resolver eu conhecer o amor de Deus se eu não souber naturalmente viver este amor próprio. Quando eu não tenho capacidade de me amar, eu sou naturalmente difícil com os outros. É impressionante isso, minha gente. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de